Daqui a 5 anos, você será a mesma pessoa que é hoje, exceto por duas coisas: os livros que lê e as pessoas com quem você conviver. Charles Jones. E é com essa citação que eu abro aqui para você as minhas reflexões, de que se você está ou vai passar por um processo de desenvolvimento pessoal ou profissional, ou um processo de autoconhecimento, conhecimento é algo necessário, é algo fundamental para esse seu processo, mais especificamente um conhecimento que vem dos livros. E hoje eu vou compartilhar com você 3 livros de gestão do tempo que vão te ajudar para que você desperte o seu lado produtivo. É claro que, apesar dos livros serem de gerenciamento do tempo, gente, são livros assim que vão te ajudar no processo de desenvolvimento pessoal que você está passando. São livros que diretamente ou indiretamente vai falar sobre meta, vai falar sobre progresso, vão falar sobre outros assuntos, vai falar sobre vida de maneira geral. E a forma com que você se relaciona com o tempo faz muito, mas muito parte das nossas vidas. Então vem comigo porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Muito prazer, meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor, sou autor do livro Lado Produtivo e aqui no podcast Lado Produtivo eu compartilho com você exercícios e regras para você despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. E o tema de hoje é livros, mais especificamente 3 livros que irão te ajudar para que você... 3 livros de gestão do tempo, especificamente, que irão te ajudar para que você desperte o seu lado produtivo. E pessoal, não é novidade para quem já me acompanha há um tempo que eu gosto de ler. E eu sempre recomendei livros, sempre fiz recomendações de livros, recomendações de citações de algum livro que eu li. E todo o conhecimento que eu tenho, basicamente, ou pelo menos grande parte do conhecimento que eu tenho sobre gestão do tempo, veio dos livros. Veio das ideias de bons livros. Inclusive, muitos desses livros que eu recomendo sobre gerenciamento do tempo e assuntos relacionados ou correlacionados foram justamente o que eu aprendi nos livros e que eu achei aquela ideia muito bacana e eu compartilho e eu costumo honrar a fonte, tá certo? Então, se você quer se desenvolver intelectualmente, a leitura é algo fundamental. Né? Para que a gente se desenvolva intelectualmente, a gente adquirir conhecimento, para que a gente desenvolva um senso lógico, um senso crítico, é importante a leitura. Se você quer expandir o seu vocabulário, né? Se você às vezes utiliza as mesmas palavras, se você quer enriquecer o seu vocabulário, acrescentando palavras novas, frases novas, contextos novos, certo? Para que você se comunique um pouco melhor, para que você melhore a sua oratória, a leitura é algo fundamental. Se você quer treinar também a sua atenção e o seu foco, o hábito de ler vai te ajudar também nisso, para você se concentrar ali na leitura. De certo modo, a leitura ela é um treinamento. Então, se você também quer aprender técnicas, quer aprender estratégias, quer ter ideias, quer ter insights, quer ter insights, é importante também a leitura. Se você também quer inspiração, é importante a leitura. E aqui eu estou falando de livros, gente. E aqui eu estou falando de leitura no sentido de você ler livros de realmente de conhecimento, de informação. Né? Um autor escreveu ali, ele ensina um método para você poder seguir. Ele ensina uma técnica para você seguir. Ele propõe estratégias de um resultado que ele conseguiu atingir. É claro que se a pessoa está com um olhar de aprendiz,
qualquer livro que a pessoa leia vai trazer conhecimento para ela. Ela pode ler, por exemplo, O Senhor dos Anéis, os 3 livros do Senhor dos Anéis, e num livro como O Senhor dos Anéis, ela pode aprender algo com os personagens. Ela pode ter insights ali, ela pode ter ideias. Lendo um livro, o quê? Lendo um livro de fantasia, um livro de aventura. A pessoa pode ter insights lendo um livro de poesia, só que aqui a gente está especificando a questão do tempo para que você possa, no caso, estar buscando esses livros para que você melhore a sua relação com o tempo. E às vezes a gente precisa realmente buscar por livros que vão nos ajudar a desenvolver determinadas habilidades, determinadas competências, que a gente quer ter maestria, ou um resultado que a gente não está conseguindo atingir ou adquirir na nossa vida. Então é importante realmente a leitura, mais do que nunca. Inclusive, os livros, eles têm um outro benefício em que os livros tendem a ser mais baratos do que outros tipos de conhecimento que as pessoas elas adquirem, porque às vezes para a pessoa poder comprar um curso tende a ter um preço mais alto, uma mentoria tende a ter um preço mais alto. Eventos também costumam ter um preço um pouco mais elevado. Então, os livros costumam ser mais acessíveis para as pessoas poder comprar. E todos esses livros aqui que eu vou citar para vocês, eles estão à venda aí dentro das plataformas, na Amazon, só você digitar que você consegue comprar esses livros. E aqui eu não estou patrocinando aqui esse episódio não está sendo patrocinado por esses autores aí, mas foram livros deles que transformaram a minha vida, certo? Me fizeram ter conhecimento, me fizeram ter informação e desenvolver a minha própria metodologia, que é o protocolo de priorização. Então, de certo modo, esses livros deles me inspiraram, certo? Talvez eu nem estivesse gravando esse episódio aqui para vocês, talvez nem existiria o podcast Lado Produtivo, ou o Lado Produtivo, esse conceito que eu desenvolvi, às vezes nem existiria esse conceito se eu não tivesse lido livros deles. Porque livros deles me inspiraram a me interessar por gestão do tempo, a gostar desse tipo de assunto, desse tipo de proposta, para que eu pudesse buscar para melhorar a minha relação com o tempo. Então, olha como é que a leitura ela muda, ou seja, o ambiente ele muda a frequência, sem sombra de dúvida. E o conhecimento ele é algo fundamental para todo esse processo. Então vamos lá. Então agora que eu compartilhei com você vários benefícios da leitura, que eu gostaria que você experimentasse por você ter esses benefícios. É claro que é importante você ler um pouco todos os dias, tá certo? Para você poder ter esses benefícios. Então agora vem comigo porque eu vou compartilhar com você de fato agora os 3 livros que vão te ajudar para você despertar o seu lado produtivo. E o primeiro livro aqui da nossa lista de 3 livros de gestão do tempo que vão te ajudar para você despertar o seu lado produtivo. O primeiro livro é Produtividade para quem quer tempo. Esse livro é do autor Jerônimo Temer. O Jerônimo, ele é coach, certo? Ele é coach. Coach, traduzindo do inglês para o português, é treinador. Em outras palavras, ele treina pessoas para ter resultados específicos. Então, a pessoa, através das ferramentas de coach, a pessoa ela consegue ter progresso nas esferas da vida que ela busca ter progresso. Tá ok? E o Jerônimo, ele tem 3 livros publicados. Tem o Produtividade para quem quer tempo, ele tem também A Arte de Falar e Fazer, que inclusive é um livro que eu posso comentar em outro episódio.
é um livro sobre procrastinação. Inclusive vai ter um episódio falando sobre livros de procrastinação, já está ali na lista de ideias. Só não sei quando que vai sair, mas vai ter. E ele também tem um outro livro que é você assumir o comando da sua vida. Né? Assuma o comando da sua vida. E o meu favorito é o Produtividade para Quem Quer Tempo, gente. E é claro que ele faz muito sentido com o que a gente está falando aqui. E quais são algumas ideias que o Jerônimo compartilha nesse livro? Ele compartilha algumas verdades sobre produtividade. E o que seria produtividade? Produtividade é você ter mais resultado gastando menos tempo e menos energia, menos esforço. E essa produtividade não necessariamente é você fazer mais, né? Inclusive até no livro ele mostra os perfis de pessoas, né? Ele compartilha ali os perfis de pessoas, como por exemplo, existe pessoas que é o arrastador de pedra. Esse arrastador de pedra é muito engraçado. Arrastador de pedra segundo ele, é aquela pessoa que ela faz muito, mas muito esforço e ela tem pouco resultado. Existe também a pessoa que tem produtividade já, que ele compartilha no livro, que é aquela pessoa que ela tem resultado, gasta menos tempo e menos energia. Olha que interessante. E tem outros perfis também. Tem aquela pessoa que é ocupada, tem aquela pessoa que é procrastinadora. E essa pessoa procrastinadora, normalmente, né, ela adia as tarefas que são importantes. A pessoa que é ocupada, ela faz, mas ela se ocupa com tarefas e com atividades que não são importantes. Então, ele compartilha esses perfis para que nós, os leitores desse livro, a gente consiga ter clareza e se identificar em um desses papéis, tá certo? E mesmo que a pessoa já tenha produtividade ela pode aprender algumas técnicas ali para poder aplicar no dia a dia dela, ou até mesmo ter alguns insights, tá certo? Mas normalmente os perfis mais comuns de pessoas que procuram esse tipo de livro como o dele são pessoas ou que têm um perfil procrastinador, ou que têm um perfil ocupado, ou que são os arrastadores de pedra. Quais são algumas verdades que o Jerônimo compartilha no livro dele, gente? Uma das verdades que ele compartilha, essa verdade eu gosto, eu acho essa verdade muito interessante. Eu já mencionei em algum episódio aqui essa citação dele, que é o seguinte: se você não tem agenda, você se torna a agenda de alguém. Então o Jerônimo compartilha nesse livro dele, Produtividade para Quem Quer Tempo, essa citação. E por que isso seria uma verdade segundo ele? Porque as pessoas, elas não nos mandam mensagem, ou as pessoas, elas não entram em contato com a gente, ou as pessoas, elas não vêm falar com a gente no horário que é melhor para nós recebermos ela. A pessoa vem no horário que é melhor para ela. E baseado nisso, como ela vem no horário que é melhor para ela, acaba que, como ela vem no horário que é melhor para ela, acaba que a gente sai prejudicado. Então ele compartilha, por exemplo, as pessoas desativar as notificações, a pessoa ter um contato só para emergências, né? A pessoa pegar e focar na tarefa, focar na atividade que ela vai fazer. Então, assim, não muito diferente do que eu costumo falar, né, gente? E é claro, as ideias dele com certeza foram a base para as minhas ideias. Do que normalmente eu compartilho para vocês aí nos episódios aí que a gente compartilha. Então, sem sombra de dúvida. Então, ele recomenda que a pessoa tenha uma agenda e que
que você preencha a agenda todos os dias, você organize a sua agenda. Inclusive, ele recomenda que a pessoa baixe uma folhinha chamada Folha de Produtividade nível A. Que no caso, todos os dias antes de dormir, a pessoa preenche essa folhinha. Nessa folhinha tem as tarefas que a pessoa vai fazer no dia seguinte, que no caso são as prioridades. A pessoa escreveu o que ela foi grata no dia e o que ela pode melhorar. Então, assim, é uma folhinha bacana. E a pessoa pode imprimir e tal, ou preencher no bloco de notas, enfim, fica a critério da pessoa. Então, ele compartilha essas ideias da agenda, o que me inspirou também. Por que ele faz isso? Por causa da energia. É recomendado fazer essa folhinha, preparar o dia seguinte na noite anterior, para que no dia seguinte a pessoa simplesmente vá e só execute a tarefa que foi proposta ali. Além disso, ele compartilha ao longo dos capítulos uma outra verdade, que é as tarefas elas nunca vão acabar. E realmente, refletindo essa frase, você vai perceber que realmente as tarefas elas nunca acabam e elas nunca vão acabar. Igual, por exemplo, eu estou gravando esse episódio aqui, depois eu vou fazer uma outra tarefa, depois uma outra tarefa. Então, se o dia tivesse, ao invés de 24 horas, tivesse 48 horas, a gente ainda acharia pouco e a gente não teria terminado as tarefas. Então sempre vão existir tarefas, sempre vão existir algo para a gente poder fazer, algo para a gente poder melhorar. E se não tiver algo para a gente fazer, a gente vai inventar algo para a gente fazer. Então constantemente existem tarefas, projetos, compromissos e responsabilidades para a gente poder cumprir no nosso dia a dia. E para lidar com essa verdade, o que ele recomenda é a pessoa aceitar essa verdade, aceitar que realmente as tarefas elas nunca vão acabar, elas nunca vão terminar e a pessoa vai simplesmente aceitar isso e ponto final. Alguma outra verdade que o Jerônimo compartilha? Ele compartilha uma técnica que é a técnica do Tenke. Porque às vezes a pessoa está no dia a dia dela realizando as tarefas, realizando as atividades, e aí surge na mente dela uma tarefa ou algo que ela tem que fazer, mas que não pode ser feito naquele momento. Então, por exemplo, ela está fazendo a tarefa, que no caso é escrever no relatório, e ela se lembra que ela tem que jogar o lixo fora. Ela se lembra que ela tem que fazer compras no supermercado. Ela se lembra que ela tem que buscar uma encomenda no correio. Ela se lembra que ela tem que lavar o carro. Então tudo isso são tarefas que vão surgindo na mente dessa pessoa no momento em que ela está executando um projeto ou está em um compromisso. E são tarefas que ela não pode fazer naquele momento. E aí surge isso na mente dela, a pessoa vai ficando preocupada, a pessoa vai ficando ansiosa de ter esses pensamentos. E aí, o que pode ser sugerido? A pessoa pegar o celular e ela anotar o que ela tem que fazer. Por que é importante a pessoa ter um espaço para ela fazer esse tipo de anotação? Porque quando ela escreve, essa preocupação ela reduz. Ou simplesmente some. A pessoa para de ficar pensando naquilo. E outra coisa, no final do dia, se por acaso ela conseguiu terminar, ela conseguiu concluir as tarefas ali, aí ela pode pegar
e realizar realmente essas outras tarefas, que são meio que tarefas de ocupação, certo? E ela pode fazer isso no final do dia, ou no dia seguinte, quando for possível para ela. E ela simplesmente não esquece também de fazer essas tarefas. Então ele compartilha essa técnica do tem que. E não existe nada mais chato, né, gente, do que você tá tentando se concentrar numa tarefa, ou você tá tentando assistir um filme, ou você tá com alguém e aí, ao invés de você estar curtindo o momento com aquela pessoa, ou com você mesmo, ou com aquilo que você está fazendo, você fica preocupado com uma outra coisa que tem para fazer, mas que não pode ser feita naquele momento. Então, o que acontece é que você nem faz essa outra atividade que você está pensando e você também nem está 100% presente para o momento e aproveitando ao máximo aquela situação e aquele contexto. Então é muito importante você pensar com carinho, refletir sobre isso. O Jerônimo, gente, ele compartilha não só essas técnicas, não só essas verdades que eu compartilhei aqui com você, mas várias outras no livro dele. Então eu recomendo que você leia o livro Produtividade para quem quer tempo, e essa é a nossa primeira recomendação de livro de gestão do tempo para você, tá certo? A segunda proposta para você poder gerenciar o seu tempo, né, a segunda proposta de livro de gestão do tempo é a obra A Tríade do Tempo, do autor Christian Barbosa. Bom, Christian Barbosa é outro... o Christian Barbosa ele é um verdadeiro ícone quando a gente está falando sobre gerenciamento do tempo, né? É bem provável que se você pesquisar aí e procurar por algum artigo sobre como melhorar a produtividade, gestão do tempo, é bem provável que você vai achar algo relacionado ao Christian Barbosa, tá? Ou se você digitar livros de gestão do tempo, é bem provável que o livro A Tríade do Tempo apareça aí na sua pesquisa. Mas quem que é o Christian Barbosa? Bom, o Christian Barbosa, ele é um especialista em produtividade, mais especificamente produtividade pessoal, certo? Além também dele ser empreendedor, investidor, né? Ele tem várias empresas, vários projetos e ele tem uma mentoria também chamada Produtividade 4.0. Ele tem outros livros além da Tríade do Tempo. Ele tem um livro também junto com o especialista em educação financeira Gustavo Cerbasi também. Ele tem um livro onde os dois fazem, né, essa correlação entre tempo e dinheiro, certo? Então, assim, o Christian, ele é uma das referências quando o assunto é produtividade. E nesse livro, A Tríade do Tempo, ele compartilha realmente como é que as pessoas podem estar organizando e gerenciando o tempo deles. E por que o Christian Barbosa chama o livro dele de A Tríade do Tempo? Porque ele justamente ele ensina como é que funciona a tríade em relação à forma com que as pessoas podem estar organizando o tempo delas. Então o que ocorre é o seguinte durante o dia. Ocorre 3 aspectos do nosso dia, né? No sentido assim de que existem 3 tipos de categoria de tarefas para a gente poder realizar. Existem as tarefas que são urgentes, né? Existe esse primeiro tipo de tarefa que ele compartilha no livro dele. As tarefas que são urgentes. Urgente é aquela tarefa que tem que ser feita agora, tá? Por muitas vezes, as tarefas urgentes, elas são tarefas que por muitas vezes a pessoa procrastina a realização dessa tarefa e aí acaba que ela decide fazer aquela tarefa porque o prazo está muito próximo, está muito em cima ali, e aí ela vai e realiza e executa aquela tarefa, tá certo? Então, urgente normalmente
é quando a pessoa ela vai acumulando e aí do nada ela decide fazer aquela tarefa. Depois ela decide por pressão também, né, gente? Porque o prazo está muito curto. Não é que o prazo é curto, é que ela que às vezes procrastinou, por isso o prazo ficou curto. Ela percebeu a urgência de entrega daquela tarefa, daquele projeto, e aí ela, devido a esse pico de estresse, ela tem que fazer a tarefa rápido aí, ela tem que ter essa agilidade. O segundo ponto que ele traz, que faz parte dessa tríade do tempo, são as tarefas circunstanciais. As tarefas circunstanciais são aquelas tarefas que não são urgentes, não são importantes, elas simplesmente aparecem ali no nosso dia a dia. Então, do nada, alguém chega e te pede para você fazer tal coisa para ela, né? E essas são as tarefas circunstanciais, são tarefas que simplesmente elas aparecem no dia, mas não são urgentes, né? Elas não têm uma necessidade de ter que ser feita naquele momento e também não são importantes. E por falar importante, esse é o terceiro ponto da tríade do tempo. A tríade do tempo, então, tem as tarefas que são urgentes, as tarefas circunstanciais, e a gente tem um terceiro tipo, que é as tarefas importantes. Tarefa importante é aquilo que vai ser relevante para você atingir a sua meta, para você alcançar os resultados que você está buscando com o seu trabalho e no seu dia a dia. Então, são tarefas que às vezes podem ser poucas tarefas, mas que elas geram um grande desempenho para você e para a sua vida. E para a sua vida. E aí, ele compartilha um sistema para você se reorganizar em relação a isso. E às vezes é importante a gente buscar, de certo modo, um equilíbrio, porque às vezes realmente fica um pouco desequilibrado as coisas e devido à procrastinação, devido a diversos aspectos, acaba que essa tríade... Então, ocorre a tríade. Então, você precisa pensar com calma nas tarefas que você vai fazer, porque a prioridade deve ser as tarefas importantes, certo? As tarefas que vão te levar o que você em direção aos seus objetivos. Em segundo lugar, pode ser as tarefas urgentes e em terceiro lugar, as tarefas circunstanciais, tá ok? Para mais informações, eu recomendo a leitura do livro do Christian Barbosa. E o livro, gente, ele vai muito além disso que eu compartilhei aqui com vocês, tá ok? E a nosso terceiro livro, então nossa terceira sugestão de livro aqui de gestão do tempo, é o livro A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Então, a gente tinha que trazer aqui um livro de alguém, essas duas pessoas são brasileiros, mas esse livro é de alguém de fora. E o David Allen, ele desenvolveu o método, né, A Arte de Fazer Acontecer, e ele compartilha isso nesse livro dele. Inclusive, tem esse livro e tem um outro que é A Arte de Fazer Acontecer, só que ele é prático, né? Ele é com exercícios práticos para você. E nesse livro, A Arte de Fazer Acontecer, o David Allen, ele compartilha como é que você faz um planejamento, certo? Como é que você organiza as tarefas que você tem para fazer, os projetos que você tem para fazer, os compromissos que você vai executar. Então ele compartilha isso dentro dessa obra, dentro desse livro. E o planejamento, a forma com que eu compartilho o planejamento com você é uma forma simplificada do que o David Allen ele compartilha no livro dele, A Arte de Fazer Acontecer. Então eu constantemente menciono o David Allen quando eu estou fazendo conteúdo, quando eu estou fazendo um vídeo, ou quando eu vou falar sobre planejamento, porque ele é a pessoa que compartilhou essa estrutura. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo e que ele compartilha no livro dele, que eu aprendi com ele, é a questão da captação, que é o que? Você fazer a captação de todas as informações, você pegar as informações que estão na sua cabeça, que estão na sua mente, e você passar elas para o papel, ou para um bloco de notas, ou para uma planilha. Uma outra coisa que o David Allen compartilha também é a questão da organização. É você organizar essas ideias, essas informações que você captou
você organizar essas informações. E depois ele compartilha também a execução do que eu aprendi com ele. É claro que vai muito mais a fundo e tem mais etapas do que as que eu compartilho no meu planejamento. As que eu compartilho é captação, organização e execução. Tá? Ele compartilha essas três também, só que ele compartilha outras, como por exemplo a clareza, né, do que você realmente vai fazer em relação às informações que você anotou, a revisão, né, você revisar tudo isso. E ele ensina também outras técnicas no livro dele. Pessoal, para mais informações em relação ao livro do David Allen, assim como os outros livros que eu compartilhei aqui, eu recomendo a leitura desses livros. Recomendo que você compre esses livros e você leia, para você poder se aprofundar quando o assunto é gestão do tempo, para você despertar o seu lado produtivo. Eu desejo que o tema de hoje tenha cumprido com as suas expectativas e eu vejo você no próximo episódio. Meu nome é Vitor Couto e esse é o